Fala, galera desse canal, como é que vocês estão? Iris Alves aqui falando. Espero que todo mundo esteja bem. Bem-vindos a mais um vídeo. Cara, hoje o tempo tá mais geladinho, então aí o corpo já sente, né? O comportamento da pessoa já fica mais pra dentro, né? Fica mais interiorizado. Não tá o sol batendo na minha cara hoje, né? Mudei também um pouquinho o ângulo. Mas enfim, hoje eu tô num registro um pouquinho diferente, uma posição um pouquinho diferente. Mas é bom, né, a gente mostrar várias facetas de nós, vários lados de nós, vários comportamentos, várias formas de estar, de falar. Todos nós temos vários, né? Somos multifacetados. Então é isso. Galera, o tema de hoje vai ser sobre a reflexão da gente. Sabe quando a gente fala de dimensões superiores, de planos superiores, de deuses, de anjos, de seres que supostamente estão acima de nós? E da gente, às vezes, ver esse mundo como algo inferior, sabe? Aquele sentimento de querer se libertar desse mundo, de querer ir para outro mundo, de querer ascensionar, principalmente quem tá aí no meio espiritual. Quem entende do que eu tô falando de dimensões, né? De terceira dimensão. Que a gente tá num mundo de terceira dimensão, né? A gente tá num mundo de ego, de dualidade, etc. Apesar da gente estar evoluindo para uma quinta dimensão, né? Que é um mundo já de mais harmonia, de mais amor, de mais paz, né? Seria nesse segmento. Mas o que eu quero fazer vocês refletirem é sobre a gente ver essas dimensões quinta, sexta, sétima, oitava como superiores, né? E eu quero vir aqui dar uma reinterpretação e fazer você refletir que, na verdade, não existe, apesar da gente falar plano superior, ela é uma forma de falar, né? Eu mesma falo dimensão superior, plano superior, porque é uma forma da gente entender, né? Da gente, de uma forma arquétipa, de uma forma organizada, entender o que isso significa. Mas não é que realmente é superior, não é que realmente o nosso mundo é inferior, que o nosso mundo é menos valioso, que o nosso mundo é menos sagrado, que o nosso mundo é menos. Não, não é nada disso. Eu até venho trazer aqui uma interpretação da Cabala. Não sei se vocês conhecem a Cabala, mas é uma vertente que eu gosto de dar uma olhada, gosto de me inspirar por vezes, né? É, que é sobre os quatro mundos existentes, né? Que vamos lá. Basicamente, ó, vamos colocar aqui em cima de tudo Deus, como as pessoas falam. O que seria Deus? Deus seria o ponto do vazio, da criação, ele seria o ponto que tudo é, que tudo existe. É como se agora, vamos imaginar que eu sou Deus, eu tô aqui, e eu tô num vazio. E eu quero começar a criar coisas. Eu quero começar a criação, né? Então seria Deus estaria aqui, né? No primeiro mundo, né? Ou quarto mundo, dependendo da sua interpretação. De cima para baixo, de baixo para cima, não faz diferença, que ele seria o mundo dos arquétipos, né? Ele seria o mundo do primordial, o que tá aqui, o que ainda não existe. Tu tem aqui uma raiz de uma árvore, certo? Ela quer se começar a expandir, ela quer começar a ter raízes, tá? Mas ela tá aqui. Não é que ela é superior nem inferior. Ela só é uma parte que tá aqui. Pronto, tudo bem. É igual aquela coisa do chefe do funcionário. O chefe não é superior porque tá aqui, ele só tá numa posição diferente. Ele só tá numa denominação diferente, ele só tá numa atividade diferente. Então a atividade dele é ser chefe, tudo bem, pronto, ele tá aqui. Só que a gente, como seres humanos, nós interpretamos isso como superior, né? Só que não é ser superior, é só uma existência diferente, porque o chefe precisa do funcionário que tá aqui para fazer a empresa dele girar, né? Então isso é uma falsa superioridade que a gente tem nesse mundo, que a gente interpreta nesse mundo, em tudo a gente interpreta assim. O mundo foi feito disso, dessa interpretação, né? Só que não é bem assim, é só uma posição diferente, é só uma existência diferente. É igual verde, azul e amarelo, não é que um é melhor que o outro. Você só prefere azul e para você azul é superior, né? Eu prefiro verde. Não, na verdade eu prefiro preto. Então, para mim, preto vai ser superior. Só que a minha forma de existência, eu prefiro preto. Não é que é mais nem menos. Mas vamos lá. Arquetipicamente, vamos colocar aqui, então, Deus. E podemos até associar a, por exemplo, um casal que quer construir uma casa. Vamos lá, eles querem ter uma casa.
Então, isso aqui é o nada, é a ideia. Quando surge a ideia de querer construir uma casa, né? E vamos associar isso aos mundos depois que vão se criando, né? Então aqui estamos lá, Deus, no universo, no vazio, na criação, no tudo que é. Tudo que existe, simplesmente. É a raiz da árvore, que ainda não tem raízes para ter a crescer a árvore. É semente, é semente. Vamos lá. Depois a gente vai descendo e a gente vai criando aqueles planos superiores que as pessoas poderiam interpretar como o mundo da criação, os mundos da criação, as dimensões da criação, né? Que talvez seria uma oitava, nona, décima segunda dimensão de existência. Que nada mais são do que os CEOs da empresa, né? Então, cada vez que você vai subindo mais, você vai tendo também mais responsabilidade. Então, é tipo assim, não é que ser chefe é superior, não é que ser CEO é superior ou é melhor. É só uma responsabilidade diferente. Eu vou sempre frisar isso no vídeo, porque é isso que eu quero passar no vídeo. É sobre que nenhuma existência é menos ou mais. Um animal não é menos, um mineral não é menos, só porque não tem a consciência que a gente tem. Isso é uma reinterpretação que eu tô aqui fazendo, tá bom? Ele só é um ponto diferente. Ponto final. Deixando sempre isso dentro. Então aqui temos o mundo da criação, temos os CEOs, que eles estão aqui para criar as ideias. Eles estão aqui para imaginar como é que vai ser essa casa que o casal quer criar. Certo? Eles estão aqui para começar a, no caso da árvore, as raízes a crescerem. Então, é o mundo da criação, da criatividade. Então, aqui o todo, ele começa a pensar, ele começa a se fracionar e a pensar, como é que eu posso fazer existir algo mais que eu? Como é que eu posso começar a fazer a criatividade aparecer? Né? Então ele vai começando a fragmentar, a inventar mais. Ele vai começando a deixar, a criar essas dimensões, a criar esses mundos, a criar essas responsabilidades que somos nós, que somos parte de Deus. Nós somos parte de Deus. Apesar de nós não estarmos aqui, próximos a Deus, nós somos parte de Deus. Então, automaticamente, nós também somos Deus. Só que numa fragmentação diferente, numa existência diferente, né? Esta cama aqui, que tá do meu lado, que não dá pra vocês verem, é Deus. Numa forma diferente. Ela faz parte do todo, no sentido que ela faz parte do todo, ela faz parte da existência, né? Então, automaticamente, ela é uma parte divina, ela é uma parte sagrada. Todos nós somos uma parte sagrada, independentemente da esfera que a gente tá da existência. Tudo é sagrado, né? É, isso não é um sinônimo de que. Como é que eu vou explicar? Não, eu não vou explicar porque eu vou sair muito do tema. Tá, então estamos aqui no segundo mundo da criação, né? São basicamente os CEOs que obedecem às regras do arquétipo de tudo que existe, que seria Deus, né? Então eles vão começando a criar. É o casal lá começando a ter as ideias, né? De quantos quartos vai ter a casa, quantos banheiros, né? Como é que vai ser essa casa, né? Então ela é a ideia da criação, né? Aquela parte emocional de começar a formar alguma coisa, né? Quando a gente começa a ficar animado com essa ideia de começar a ter essa casa, né? Então são os CEOs que tratam dessa parte da criação, da criatividade. Como é que vai ser essa empresa, né? O chefe está aqui. Os CEOs estão criando. Como é que vai ser essa empresa? Como é que vai ser como é que vai acontecer? Né? Como é que vai ser essa bifurcação de tudo que vem depois disso? Depois vamos ter, então, o terceiro mundo, que seria o mundo da formação, né? Que seria o mundo de começar a existir realmente. Onde já começam a existir mundos, onde já começam realmente a existir vida, onde já começa. Aqui também existe vida, só que de uma forma diferente, né? Ainda não está a empresa construída, a empresa ainda está na ideia, ainda está na criatividade de como é que isso vai ser, né? É, aqui nesse mundo já existe a formação. Já existe esses mundos, já existe essas coisas mais palpáveis, apesar de ainda estar no espiritual, na camada espiritual, né? Na camada invisível da coisa, né? Ainda não ser uma coisa física, né? No nosso físico, como a gente entende aqui. E aí a gente vai ter então o nosso mundo, que é o mundo físico, que é o mundo da manifestação, é o mundo da ação, é o mundo onde tudo acontece. Que, ó, a minha interpretação que eu venho aqui fazer é que esse mundo físico que a gente vive, ele é muito sagrado. E realmente eu venho deixar esse adendo porque às vezes a gente vê o nosso mundo como um mundo inferior. Mas já pensou que, na verdade, esse mundo que a gente vive, esse quarto mundo, do mundo físico, da manifestação, da matéria,
da ação, do livre-arbítrio, dessa criatividade, é na verdade Deus se expandindo em todas as suas ramificações, o bem e o mal, a luz, a sombra, tudo isso que faz parte de nós. É na verdade Deus na sua manifestação mais criativa, na sua expansão mais criativa. Nós somos um mundo extremamente importante. Nós somos uma existência extremamente importante. Então não se veja como um ser humano heróico, errado. Porque, na verdade, você é a manifestação suprema do que Deus queria. Do que quem está aqui queria. Que era se bifurcar, inventar, criar. Porque se quem está aqui no topo dessa árvore não quisesse ter raízes, se essa semente não quisesse ter raízes, ela não teria saído daqui. Ela simplesmente seria uma raiz. Uma semente. Ela simplesmente seria uma semente para sempre. Mas não, esse Deus, que é o todo, que é o fragmento aqui do todo. Essa semente, ela quis se expandir, ela quis se bifurcar. Então ela quis começar a pensar nos CEOs, que começou a pensar nos gerentes, né, aqui já no terceiro mundo. E aqui estamos nós, que somos os funcionários. No quarto mundo, né, aqui, aqui, aqui e aqui. 4 mundos, né, seria. Isso eu tô usando a visão da Cabala, né, eu tô usando isso como assistência. Como assistência ao simbolismo que eu estou criando para nós. Que nós somos um mundo importante. Nós aqui que estamos no mundo da Terra, nós somos um mundo importante. Então, não é por exemplo, um dia o seu espírito ascender para a quinta dimensão, para a sexta, para a sétima, para a oitava e começar a se unir mais com Deus. Aqui a gente já está unido com Deus, tá? Atenção. Nós já estamos unidos com Deus aqui nessa dimensão que a gente está. Só que é que não é num sentido que as pessoas geralmente interpretam. Caralho, como é que eu vou explicar isso? Não é por você se unir mais e mais e mais a Deus que você é mais sagrado ou não. Você só é uma manifestação diferente. Ponto. E o Espírito escolhe se ele quer se unir mais e mais e mais e mais. Até chegar aqui. Que é quando você tá mais uno com Deus, né? Que são os CEOs que estão mais próximos do chefe, certo? Eles estão mais próximos do chefe do que você. Mas não é por você ser funcionário que você é menos. Só porque você tá aqui. Que parece que tá mais separado de Deus, do chefe. Mas você não tá. Você, na verdade, tá automaticamente ligado. Porque sem você, ele também não existe. Sem você trabalhando, o chefe também não consegue fazer nada, que ele não consegue fazer nada sozinho. Por isso é que o chefe Deus quis se bifurcar. Por isso é que ele quis criar todos esses mundos, todas essas existências que a gente vê como superior, né? Superior, anjos, guias, até podemos relacionar a seres muito mais superiores, que seriam os seres que criaram a geometria do universo, né? Que são esses seres da criação que estariam aqui nesse terceiro mundo, próximos a Deus. Que estariam muito próximos a Deus, muito próximos a tudo que existe, né? Muito próximos a esse arquétipo de tudo que existe, né? Que eles estão ali sempre trocando ideia. Foram eles que começaram a planejar, formar a geometria do universo. Através da geometria sagrada, através de tudo que é sagrado, dos princípios, das leis. Até podemos ver as leis herméticas, vocês podem até pesquisar. Talvez um dia eu faça um vídeo sobre isso. Começaram a criar as leis, né? A lei do movimento, a lei disso, a lei daquilo, a lei do gênero, a lei de tudo, da água, do fogo, do ar, da terra, começaram a pipocar todas essas ideias, a trazer mais. É igual ao supermercado. Antigamente existia o supermercado que era a sua hortícola, onde você cultivava. Só existia isso, certo? Mas começaram a se criar mais coisas, né? Através do milho agora você faz outros produtos que antes você não sabia que podiam ser feitos, né? Então você começa a expandir. Com Deus é expansão. Nós somos a expansão existindo, tá? Somos a criatividade máxima dele. O que ele mais queria. Quer existir em tantas formas diversas. Por isso que as pessoas são tão diversas, por isso que o mundo é tão diverso aqui, o físico. Era o que ele queria. Mas quando você começa a subir, começa a ficar mais simples, né? Começa a ser a essência da coisa, né? Começa a ser a semente da coisa, que é tão sagrada quanto a nossa existência, como outro produto que virou disso, né? De uma coisa vira outra, de uma coisa vira outra, né? Vai todo sendo um segmento de criação. Sempre meu adendo. Então a gente aqui no mundo físico,
a gente tem a possibilidade do livre-arbítrio, a gente tem a possibilidade de explorar campos que quando você começa a subir, você deixa de ter esse livre-arbítrio. Porque você começa a se juntar mais com o chefe, né? Você começa a obedecer mais a leis divinas, digamos assim. Que aqui também é divino, tá? Só uma forma diferente. Só uma camada diferente. Então não é como uma coisa é mais ou menos, sabe? Só diferente. Você começa a se unir mais. Então aqui estão os CEOs que estão criando as geometrias do universo, como é que ele vai ser, como é que ele vai se expandir, qual que vai ser a ordem das coisas, né? A ordem de tudo que existe. Como é que vai ser a ordem dos planetas, das galáxias, quais vão ser as regras, né, entre eles, como vai ser essa existência, como vai se formar, como vão interagir entre eles aqui, né? As estrelas, os cometas, como é que isso vai? Essa criação, como é que essa criação se vai dar? Já no mundo da formação, de novo aqui no terceiro, é onde começa a existir essas coisas, começa a existir os planetas, já existem. Eles já não são só uma ideia do CEO. Eles já são o gerente que já coloca a mão na massa e tá na loja. Eles já são as raízes da árvore. Eles já são o casal lá da casa que já tá começando a estar com os arquitetos a formar essa casa. Já começa a colocar o concreto, né? Já começa a dar fisicalidade a essa ideia que antes estava só na mente, Deus. Era tudo uma ideia. Era tudo uma tentativa de expansão, de ser mais do que aquilo que ele é. Então, na verdade, Deus, ele é o próprio... Ele é a própria expansão de tudo que existe. Ele mesmo não queria ser só ele mesmo. Ele mesmo queria expansão. Ele mesmo queria inventar. E queria que tudo se começasse a expandir, que uma coisa levasse a outra. Ele queria essa diversidade. Ele queria essa diversidade. Ele, ela, Deus, deusa. Ele queria essa diversidade. Então, depois aqui temos o mundo físico, de novo. Não, vamos botar o mundo da formação. O mundo da formação. Onde tudo vai se criando, né? Aqui seria uma dimensão espiritual ainda, né? Também. Seria uma quinta dimensão, uma sexta, uma sétima, né? Acho que a partir da oitava dimensão é que já volta pra criação, já vai pra criação, já vai pra aqui pro terceiro, mas não tenho certeza. Mas enfim, à medida, pronto, que vai subindo, vão sendo atribuídas outras formas de estar. É igual, você pode pensar aqui no mundo. Sei lá, na Europa tem uma forma de estar em cada país, né? Tem uma cultura, é uma forma correta de estar. Já aqui no Brasil, né, que agora eu tô no Brasil, mas já tive na Europa, né? Portugal, morava em Portugal. Tem outra forma de estar, né? Na Rússia tem outro jeito. Outras coisas que são bem vistas, que são aceites, que são bem vistas pela cultura. Vamos imaginar esses mundos, esses quatro mundos, como culturas. Culturas. Em que aqui essas coisas são normais no nosso mundo. Nesse mundo aqui, outras coisas já são outras regras, já são outras formas de se comportar, outras formas de existir, outras formas de viver. Né? E nenhum é mais, nem menos que o outro. Atenção. A cultura da Europa não é superior à cultura sul-americana, ou americana do norte, ou africana, ou asiática. Essas são formas. Então, cada seres que estão designados para cada, né, os CEOs, os gerentes, eles estão fazendo um papel diferente. Então, o que eu quero passar com esse vídeo é que nós somos muito divinos. Somos muito divinos apesar de tudo. De tudo, apesar de tudo. Nós somos a manifestação máxima da diversidade que Deus queria. Mas atenção, é aquela coisa. Se o espírito deseja começar a subir na cadeia, na camada, ele pode, né? Que seria a ascensão para a quinta dimensão, que a gente conversa muito hoje em dia, né? É um tema muito em alta, que esse mundo vai virar um mundo de regeneração, de quinta dimensão, onde coisas que são normais aqui nesse mundo físico vão começar a não se tornar, a não fazerem sentido para mundos superiores, né? Mundos que estão acima. Quinta dimensão, que já seria um mundo de regeneração, de mais bondade, de mais amor, que coisas bem ruins que acontecem nesse mundo deixariam de ser válidas, né? Nesse mundo de quinta dimensão, nesses mundos, nessas dimensões de quinta dimensão, que o espírito escolhe poder ascender, poder estar alinhado, né, com isso, com essa bondade, com essa luz
Entendendo os princípios da sombra também, tá? Então aqui não é você se livrar da sombra, é você integrar a sombra para você poder estar na luz, para você poder acender a luz, né? Você é um ser de luz e sombra, tem jeito. Você tem coisas boas e coisas ruins, qualidades e, né, coisas não tão boas, digamos assim. Mas toda essa junção, se você quiser evoluir, você consegue. Não é só você focar nas coisas que são mais boas, né? Que é a bondade com o outro, né? Que é autoaceitação a você mesmo, focar na melhoria, o que é melhor para a sociedade, né? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor para todo mundo, para a sociedade? Isso são pensamentos já de quinta dimensão, já começam a ser pensamentos mais elevados, né? Ó, vamos entrar aqui, entendeu? Começa a entrar nesses pensamentos. A sexta dimensão também, né? A sétima dimensão começa a subir assim. Então, é possível sim a gente como espírito começar a subir nessa camada. A gente começa a subir se a gente quiser, se ressoar com a gente. Mas quem fica nas camadas mais densas é uma escolha, é uma existência. Ah, eu prefiro. Cara, eu prefiro viver sei lá, no Vietnã do que viver na Suíça. Tudo bem. É uma preferência do espírito, da alma, de querer existir dessa forma. Por isso que foram atribuídos tantas formas de existência diferentes, tanta diferença que existe no mundo. Por isso que tem seres que escolheram ser leões, e seres que escolheram ser peixes, e seres que são minerais, que fazem parte desse todo aqui, que queria se expandir. Deus queria complexidade, nós somos a complexidade, por isso que tem tantas opiniões diferentes, tantas formas de ver o mundo diferentes aqui nesse mundo físico. Né? Nesse mundo físico. É criatividade, é um livre-arbítrio, nós somos muito divinos. Mas é aquela coisa, começa a subir, começa a ter mais regras, né? As regras corporativas. E é isso. E cada ser ressoa com o que vai no coração dele, com o que é para existir, sabe? Ou com o que é para existir simplesmente. E eu acho que isso é a compreensão máxima da vida. Eu acho que com esse vídeo eu expliquei para vocês a minha compreensão máxima da existência. Tipo assim, por exemplo, o meu foco é ser um espírito melhor, é ser um espírito bom para a sociedade, é focar nessas leis de, de querer ser um espírito melhor, sem negar a minha sombra, sem negar quem eu estou como ser humana, que tenho ego, que tenho coisas que estão implícitas no ser humano, que, cara, fazem parte do ser humano. E eu aceito isso em mim, eu aceito esses lados sombras meus. As imperfeições do ser humano, que seriam perfeições neste mundo isso é visto como perfeição na cultura da Terra, na cultura da terceira dimensão, né, que é o que está presente agora na Terra, apesar que a Terra vai evoluir, né, a gente sempre fala assim, nos humanos, vai evoluir, né, vai ascender para uma quinta dimensão que vão se aplicar outras regras de mais harmonia, como eu falei. Então certas coisas que certos seres humanos têm como pensamento aqui, tem como dogmas, tem como forma de ver as coisas, não vão ressoar tanto no mundo de quinta dimensão, de regeneração. Mas aí seria essa separação do joio do trigo, né? Na verdade, nada mais é isso que significa. É a sua vibração energética, é o seu pensamento, é o que você realmente tem de pureza no seu coração. Você realmente quer um mundo bom? Ou você é uma pessoa que, tipo, tá sempre pronta pra ver maldade, tá sempre. Cara, vibra nessa energia, né? De querer ver as coisas más acontecerem com o outro, de inveja, né? Vibrar nessa energia. Isso ser uma coisa que, nossa, te dá. Ser a sua essência, né? E todo mundo pode transmutar isso, né? Pra uns é mais fácil, pra outros é mais difícil, mas todo mundo pode transmutar isso. Então, quem estiver vibrando nessa energia provavelmente já vai estar apto para ascender para o mundo de quinta dimensão. É igual você ter ensino médio e outra pessoa já ter faculdade, ou já ter pós-graduação, outro já ter mestrado, né? Até podemos fazer isso de baixo para cima, né? Na verdade, o mestrado até pode estar aqui, que é a complexidade de tudo que existe, que é saber de tudo, que é existir na sua forma máxima. Ou da mesma forma de baixo para cima, é a mesma coisa. Aqui também podemos ver Deus como uma forma que sabe tudo, porque aqui ele sabe de tudo, né? Os CEOs também sabem, estão bastante próximos a Deus, bastante próximos ao Criador, que é tudo que existe, né? Que é os arquétipos. Eles também já têm uma noção maior, conseguem ver mais de cima tudo que vem de baixo. Né? A gente aqui
não consegue tanto compreender o que está acontecendo na empresa, por que certas coisas acontecem aqui. Né? Por isso que a gente se pergunta tanto sobre a existência, sobre tudo o que é. Ah, por que é assim? Por que isso acontece dessa forma? Né? A gente está sempre se perguntando sobre a existência, sobre o que é que nós somos, sobre o que é que viemos aqui fazer. Né? E até certo ponto a gente está autorizado a entender, em outros pontos a gente tem que estar aqui para começar a perceber essa complexidade. Mas a gente está existindo bem, a gente está existindo bem. De qualquer das formas, estamos existindo bem. Cabe a cada espírito, a cada ser escolher o que prefere, né? Como prefere existir. Em que camada, em que camadas, em que camada de existência ele prefere existir, né? Então, é isso, a gente vai começando a subir. Quinta dimensão, regeneração, né? Mais bondade, mais empatia pelo outro, mais vontade de ver todo mundo se dar bem, né? O espírito começa a ter mais essa pureza, né? Sexta, sétima e vai e por aí vai. Oitava dimensão, foi o que eu falei, eu acho que já é um mundo. E ó, aqui na quinta, sexta e sétima, eu acho que é onde se encontra os arquétipos de Buda, de Jesus, né? Essas mensagens que eles vieram trazer ao mundo que a gente segue. Né? A mensagem pura, não as mensagens que os seres humanos inventaram. Ah! Deixar esse adendo, porque aí tem muitas outras interpretações sobre outras coisas. Estou falando de Jesus e Buda como seres que vieram trazer o amor máximo. Tá? Eles vieram trazer a compreensão máxima do amor, da bondade. Vieram trazer essas mensagens pra gente subir pra uma quinta dimensão, que o mundo tá na terceira dimensão, né, de maldade, de corrupção, querer fazer mal ao outro, né. Tá nisso há milhares, milênios de anos. Posso até dizer desde que a gente conhece o mundo, já antes de Cristo, já há uns bons anos antes de Cristo, já vivia. Teve outras existências na Terra, outros seres que já viviam em quinta dimensão, outros seres. Mas isso já é outro papo, é outra história. Então nós estamos nessas eras de sombras que a gente vive há muito tempo. Há muito tempo. E agora que estamos fazendo essa transição para a quinta dimensão, é que a gente está compreendendo essa inclusão, esse amor ao próximo de verdade, né? Amar com as diferenças. Isso é o máximo que te faz evoluir para a quinta dimensão. Não é esse seu preconceito, não é esse seu dogma de se achar superior, porque você acha isso e acha aquilo e é mais correto. Cara, vocês, todo o que foi passado nesses milênios foi da era da escuridão. Vocês estão se baseando na era da escuridão. Vocês, pessoas. Enfim. A gente está vivendo a era máxima do conhecimento. E a gente tem a oportunidade de ascender agora. Com essa inclusão do todo. Ao incluir o todo, ao incluir as perfeições e as imperfeições, ao incluir toda essa magia, essa divindade que existe dentro de nós, a gente consegue ascender. E nos tornamos outro ser. A gente se torna outro ser. A gente ascende a um nível que se torna outro ser, se torna outra forma de existência. Aqui na quinta, na sexta e na sétima dimensão. Né? Até aqui. Depois aqui no terceiro mundo já é mais complicado de aceder, já é mais restrito, digamos assim, já é mais. Mas tem seres que, sim, podem, por escolha. Penso eu. Penso eu. Mas também não posso garantir essas coisas dessa forma porque isso tudo é uma teoria. Minha teoria, baseada em coisas que eu estudo, que eu vejo, que eu observo, que eu penso, que eu própria penso, tá? Eu não me baseio só em certas regras, certos dogmas de religião e tal, não. Eu pego tudo, vou vendo, estudo um pouco e formo a minha opinião divina. Acho que isso é o mais divino de tudo. E é quando a gente entra em ressonância com os outros, em acordo mesmo dentro dessas diferenças. É quando a gente realmente consegue ascensionar. É quando a gente integra todas essas diferenças dentro de nós, que somos tão complexos, e dentro do outro ser humano, do seu amigo. De qualquer outro ser humano, quando você integra tudo como parte sua, quando você entende que tudo é Deus, que tudo é você, que até essas pessoas diferentes de você são Deus, que são você, são uma parte de você, porque são uma parte do todo que tá aqui, que é Deus, que se espalhou, você entende que tudo é divino, você entende que você é o seu colega que tá lá fora,
Você é essa casa, você é o material dessa casa. Você é tudo. Você é todos os seres humanos que existem. Só que bifurcados. Completamente bifurcados. Completamente em outro corpo. Em outra alma, em outra forma de existência, em outra complexidade. Em outro pensamento, outra forma de ver a vida, outra forma de ver o mundo, outra forma de estar no mundo. Mas tudo continua sendo Deus. Tá bom? Tudo continua sendo Deus. Só se aplicam leis e regras diferentes. Mas bom, aqui no terceiro mundo, você já começa a ter regras mais restritas, né? Porque já é aquele mundo da criação, é aquele mundo dos CEOs, né? Sabe como é que é os comportamentos CEOs, né? De chefes. Então, já são as regras de como vai acontecer daqui para baixo, de como vai se organizar, de como vai ser, de como vai existir. Então eu até queria deixar outro adendo. Eu nem faço cortes nos vídeos, mas eu até queria deixar outro adendo. Sabe, essas interpretações que tem da certas religiões, que aqui seria o mundo da imperfeição, né? Até da palavra pecado. Eu tenho uma interpretação muito diferente disso. Porque realmente esse mundo tem coisas muito ruins, né? Que seriam essas coisas maléficas, essas coisas ruins. Que cabe ao espírito realmente querer estar em outro plano. Mas se o espírito não quiser, ele vai para outro plano de terceira dimensão que continua com essas regras de existência. Então eu realmente não vejo esse mundo como um. Assim, na forma pura e crua da existência. Claro que, pra mim, eu vejo muita coisa injusta nesse mundo, não gosto. Sou um ser humano como qualquer pessoa, tem as mesmas visões que você, provavelmente. Mesmos sentimentos. De coisas ruins que acontecem, injustiças. Mas o que eu quero dizer é que esse mundo, ele realmente é um mundo de muita sombra. É um mundo de muita escuridão, né? Essas coisas que acontecem não deveriam acontecer, né? Felizmente. Mas apesar de tudo, ele é o mundo da criatividade máxima. De forma pura e crua. Pura e crua. É como se eu estivesse aqui. É aquela coisa, por que que Deus criou então tudo isso? Por que que Deus fez o mundo ser assim, ter tanta coisa boa e coisa ruim? Deus tá se cagando. O todo, Deus é o todo. É quem tá aqui, é a semente. Tá se cagando, ele vai criar a vida de todas as formas, porque ele quer se expandir, ele não tá pensando no bem e no mal. Ele só quer se expandir. Deus é tudo, Deus é o bem, é o mal. Agora, foi aquilo que eu falei. Claro que quanto mais unificado com a harmonia, com a luz você fica, mais você começa a ver a pureza das coisas. Você começa a estar em níveis de mais pureza. Tudo bem? De existência de mais pureza. Né? Mas não é que a sombra é mais ou menos sagrada. Ela só existe de uma outra forma para complementar com a luz. Porque só a luz existindo não poderia acontecer nada. Não existiria regras, não existiria vida, não existiria nada para resolver. Estaríamos todos aqui, sim, sentados para sempre. A semente aqui, que é Deus. Que é o universo aqui para sempre, sentado sem nada acontecendo. A gente estaria num vazio para sempre. E Deus quis sair desse vazio. Então ele quis criar a sombra, a luz, a complexidade. Tudo isso que a gente vê no mundo. Ele quis criar tudo. Tudo é parte de Deus. Eu falei de novo, agora cabe a você como espírito. Se você quer estar mais alinhado com a sombra ou mais alinhado com a luz. Vai te levar a lugares diferentes. Vai te levar a estado de consciência diferentes. Vai te levar a cidades astrais diferentes, a sensações diferentes, né? De luz e sombra, todo mundo sabe o que é sentir luz e o que é sentir sombra. Todo mundo sabe.
E cada ser tá confortável do jeito que tá confortável. Escolhendo em que harmonia quer estar, em que energia quer estar. É todo um estado de energia. É todo um estado de consciência, é todo um estado de do que você emana. Você se assemelha à sua ressonância energética. Tudo que é similar à sua energia, a toda a sua complexidade, inconsciente, subconsciente, consciente, espírito, alma, tudo que você carrega como existência. Nossa, me deu um branco aqui. Caralho. Ah, não pode falar no YouTube. Eu não vou fazer cortes. Puro e cru. Se você estivesse na minha frente conversando. No caso, eu dou no podcast, né? Porque você não pode conversar comigo. Que louco, né? Nossa. Cara, me perdi no vídeo, ô louco. Enfim, então vou passar pra frente. Se foi pra esquecer, porque foi pra esquecer. Mas toda essa complexidade, então, ela existe na camada que tem que existir. Esse vídeo é mesmo um reforço. Eu reforço as mesmas ideias do que eu quero passar aqui várias e várias vezes, como vocês já repararam. Eu não falei só uma vez a mesma coisa, eu falei várias vezes. Que é pra isso ficar bem na cabeça de vocês, pra vocês entenderem perfeitamente o que eu tô querendo dizer. Porque às vezes quando a pessoa só fala uma vez no vídeo, a pessoa tem que repetir o vídeo várias vezes pra entender essa ideia. E mesmo assim, às vezes pode sair meio abstrato, então eu quero reforçar, eu gosto de reforçar a ideia. Pra que fique entendido perfeitamente o que eu tô dizendo, o que eu tô querendo passar. Esse, esse déjà vu que eu quero passar, que é a vida, né? Cara, acho que vamos ficando por aqui, honestamente. Eu poderia falar muito mais, nossa, eu poderia expandir muito mais. Mas eu acho que se cortou a minha criatividade ali na. Agora, quando eu tiver essa branca, esse branco, é porque provavelmente não é pra falar mais. Eu sei que é um sinal da minha intuição pra não falar mais. Se vir outra coisa, vai vir no outro vídeo. Mas é assim. Esse foi o vídeo, galera, sobre a complexidade de como eu interpreto a existência, de como eu vejo as existências, as dimensões da existência, tá? Mas nossa, tem muitas ramificações pra pegar em cada coisa que eu falei e falar mais. Então isso não é um vídeo definitivo, ele é só uma das ideias. Ele é só uma das multifacetas que é falar sobre a existência, que é falar sobre a vida, que é falar sobre o universo, sobre Deus, né, sobre tudo que existe, sobre esses mundos todos, sobre esse significado todo do porquê de ser assim, do porquê de existir assim, de as coisas acontecerem e existirem dessa forma. Mas será tema para outro vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui esse podcastzão de vídeo. Se quiser trocar ideias comigo sobre alguma coisa, por favor, me chame no Instagram. É o mesmo nome aqui do YouTube, Iris Alves X, que o nome do meu YouTube é a mesma coisa lá no Instagram. Me chame lá. Meu Instagram é aberto, então pode mandar mensagem, fica à vontade. Curta esse vídeo também. Salve, comente se você quer comentar, acrescentar algo ou apenas absorva. Apenas leve como uma forma de estudo, como uma opinião de um ser humano que é igual a você, igual a qualquer ser humano que existiu aqui na Terra. E que existe. E é isso, galera. Curtam bastante. Tá bom? Iris Alves falando aqui nesse canal. Vim trazer aqui um tema diferente hoje. Vamos ver se eu começo a expandir mais esses temas, que eu gosto muito de temas espiritualizados, místicos. Né? Eu venho aqui trazer várias reflexões, trazer várias coisas. Várias coisas, várias coisas. Como é a vida, são várias coisas. Então, falou, galera. Muito obrigada. Beijo vocês no próximo vídeo. Falou!